Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso, uma aula muito interessante em que a gente vai explorar o conceito de demência e pseudodemência, para se referir àquelas síndromes demenciais que se parecem muito com demência, mas que não são, né? Então vamos lá. O objetivo dessa aula, claro, a gente vai dar uma perspectiva mais pericial, né? Não vamos entrar aqui em questões de tratamento, basicamente em conceitos diagnósticos e nesses sinais de alerta que nos fazem pensar, opa, talvez isso aqui não seja uma síndrome demencial genuína, pode ser que seja uma pseudodemência, né? Então, o nosso objetivo aqui da aula, né, os nossos objetivos vão ser compreender melhor o que é esse conceito de pseudodemência. Isso aqui, ó, identificar diferenças clínicas e comportamentais entre os dois quadros, que é o objetivo da nossa aula, né? Reconhecer estratégias diagnósticas para diferenciar uma coisa da outra, né? Então, quando nós falamos em pseudodemência, nós não estamos falando necessariamente de simulação. Então, nós vamos ver aqui outras causas psiquiátricas de pseudodemência, que simulam uma demência que, na verdade, acaba não sendo, né? Bom, então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de demência. Vamos relembrar o que é uma demência genuína, né? Demência, essa palavra demência, né? Ela significa o seguinte: é um declínio cognitivo amplo, progressivo, né? Então, uma síndrome, para ser uma síndrome demencial, é preciso que haja um prejuízo cognitivo em vários daqueles campos cognitivos. Então, a nossa cognição, a cognição humana, ela é formada pela memória, pela linguagem, né? Pela atenção, pelas atividades executivas, praxias, habilidade visoespacial, por toda a cognição, né? E uma síndrome demencial, embora ela muitas vezes comece com prejuízo, principalmente de uma dessas características cognitivas, né, de uma dessas faculdades cognitivas, ela acaba abarcando as outras à medida que a doença avança, né? Então, por exemplo, o principal tipo de demência, que é o Alzheimer, a primeira característica a ser a primeira faculdade cognitiva a sofrer prejuízo é a memória, particularmente a memória episódica recente, né? Mas, à medida que o tempo passa, toda a cognição vai sendo abarcada. Então, demência é isso, um prejuízo cognitivo amplo, progressivo e presumivelmente irreversível, né? Então vamos lá. Exemplos comuns de demência, né? Demência de Alzheimer, que de longe é o principal tipo de demência, né? Mais da metade dos casos de demência são demência de Alzheimer. A demência mista, que é aqueles quadros que tem um componente Alzheimer e um componente vascular, aquela pessoa que teve um AVC ou que tem uma doença cerebrovascular e que vai acumulando AVCs, né? Lesões isquêmicas ao longo do tempo. A demência vascular, por si só, sozinha, né? Então você vê que as três principais são Alzheimer e vascular, porque a mista é um misto de Alzheimer com vascular. E em quarto, a demência por corpos de Levy, que é aquela síndrome demencial cuja patologia, né, os corpúsculos de Levy, são os mesmos encontrados na doença de Parkinson. Então, naqueles casos que você ouve falar assim, Parkinson mais Alzheimer, né? Parkinson mais Alzheimer. Ele tem Parkinson e tem Alzheimer também. Possivelmente está se falando de uma demência por corpos de Levy. Provavelmente não é Alzheimer, né? Que a estrutura patológica do tecido, né, é exatamente a mesma da doença de Parkinson, né? Certo. Então, esses sintomas aqui são sintomas de qualquer síndrome demencial, né? Não estamos falando aqui necessariamente de pseudodemência. A pseudodemência também, né? Então, sintomas de demência, prejuízo da memória, né? Que é o que acontece principalmente na demência de Alzheimer, principalmente da memória episódica recente, né? Linguagem, né? Tem aquelas demências também de afasia primariamente progressiva, né? Demências que começam com alteração da linguagem, mas que são muito mais raras, demência frontotemporal, né? Prejuízo do julgamento, né? Que não necessariamente é um sintoma de fase inicial, muitas vezes o prejuízo
de discernimento e de juízo crítico da realidade, ele vai aparecer numa fase um pouco mais tardia, problemas de orientação, enfim. Como eu disse, né, sintomas de demência são aqueles sintomas de um prejuízo cognitivo global, prejuízo cognitivo amplo, né? Então vamos lá. E pseudodemência? Vimos o que é demência e pseudodemência. Pseudodemência é tudo aquilo que é semelhante à demência, mas que não é demência, né? Então, por exemplo, depressão. Depressão é uma causa comum de pseudodemência, né? Então, o indivíduo ele aparenta ter um prejuízo cognitivo às vezes amplo, muito semelhante à demência, mas quando ele é tratado, né, para depressão, ele resolve aquela demência. Então, na verdade, não era demência, porque demência, o conceito de demência é isso, né, uma condição presumivelmente progressiva e irreversível. Transtornos factícios e simulação. Muitas vezes a gente vê alguns colegas usando essas duas expressões, transtornos factícios e simulação, como se fossem sinônimos. E na verdade eles são muito diferentes, eles têm diferenças críticas de um do outro. Se a gente trata transtorno factício e simulação como sinônimos, nós corremos o risco de cometer muitas injustiças. Então, isso aqui é um tema que nós vamos ter, especificamente, nós vamos ter uma aula para isso daqui, de tão importante que é. Mas também são causas de pseudodemência. Então, basicamente, as causas de pseudodemência são transtornos psiquiátricos, né? Falei com vocês que aquele outro conceito de pseudodemência, né, que inclui ali aquelas alterações bioquímicas, metabólicas, infecciosas, eles acabam, nessa perspectiva do Kaplan, caindo no caso de demência genuína mesmo, né? Então aqui nós estamos falando basicamente de quadros neuropsiquiátricos. As causas de transtornos de pseudodemência são causas psiquiátricas, né? E os sintomas são basicamente os mesmos, né? Não será pelos sintomas que nós vamos separar a demência de pseudodemência, né? Os sintomas é o lobo em pele de cordeiro, vamos dizer assim, né? Quando você olha para um lobo em pele de cordeiro, o que você vê? O cordeiro, né? Se a pele é de cordeiro, eu vou ver o cordeiro. Então, sintomas de pseudodemência também envolvem queixa de memória, lentidão cognitiva, né? Falta de concentração, que são as mesmas queixas de demência genuína, né? Tá, então como é que eu separo as duas? Esse quadro aqui, ele vai ser o principal da nossa aula, né? Como é então, tudo bem, já que quando eu olho eu vejo a mesma coisa, o que que me ajuda a diferenciar demência de pseudodemência? Gente, demência é uma condição de curso insidioso, insidioso, né? Então, quando a gente tem um quadro demencial, a gente não tem um início súbito. Com as demências vasculares, cada episódio de AVC ele tem um início súbito, mas a síndrome demencial vai se formando ao longo do tempo, à medida em que a pessoa vai acumulando episódios de AVC, né? Já na pseudodemência, você costuma identificar o início um pouco mais abrupto, um pouco mais súbito, né? Na história clínica, quando você vai entrevistar uma pessoa, né, ou a família de uma pessoa, né, com uma síndrome demencial genuína, é muito difícil essas pessoas encontrarem um marcador cronológico, sabe? Começou depois de tal coisa. Isso é muito difícil. Claro, não é impossível, né? Porque a gente sabe que tem alguns eventos de vida que podem gatilhar uma aceleração do processo demencial, como o luto, por exemplo. Porém, isso é exceção. A regra é que o início seja insidioso, né? Então, vocês obviamente não vão pegar nenhuma dessas características aqui isoladamente. O ideal é que a gente analise o conjunto, o cenário, né? O curso de uma demência é um curso progressivo. Então, quando a gente está entrevistando um caso em que se suspeita que é uma pseudodemência, você costuma ver muito o curso flutuante. O que é o curso flutuante? Uma vez eu estava vendo um caso, né, que estava me deixando. Tem casos que são desafiadores, nem todo caso
que você está desconfiando que possa ter uma simulação, ele se apresenta assim para você nítido, né? Claro, existem situações que podem ser muito desafiadoras. E aí, eu notei que na história clínica ali, parecia que o familiar estava falando de momentos em que aquela pessoa ficava com a linguagem normal. E esse caso que eu estou lembrando aqui não é um caso de simulação, era um caso de transtorno factício. Depois nós vamos separar bem o que é transtorno factício e o que é simulação. Mas essa pessoa, né, tinha lá um prejuízo de linguagem bem específico e eu estava muito em dúvida. Eu falei, puxa, o que será isso aqui, né? Os transtornos factícios, como eles não são simulação, eles são mais difíceis de você identificar. Só que na história clínica tinha uma coisa que chamava muita atenção. Aquela pessoa que estava ali com aquele prejuízo da linguagem, ela às vezes tinha períodos em que a linguagem voltava ao normal e depois alterava de novo. Opa, isso não acontece em uma síndrome demencial genuína. Né? Episódios, lacunas, hiatos no tempo em que a pessoa volta para sua linha cognitiva basal e depois piora de novo, né? O que a gente chama de curso flutuante. Isso não acontece, pessoal. Né? Então, se isso se apresenta assim flutuante na história, a gente desconfia muito que a gente pode estar diante de um caso de pseudodemência. Esforço, né? No caso de uma demência genuína, um prejuízo cognitivo genuíno, a pessoa tende a minimizar os sintomas e a família. Lembra que a gente vai analisar o cenário, né? Vão ter aqueles casos que não vai ter tentativa de minimizar coisa nenhuma, mas de maneira geral, tenta-se não dar tanta luz para alguns sintomas. Já na pseudodemência, costuma haver desde o início um reforço muito grande das queixas, né? Muito esquecido, é uma coisa terrível e tal, e ela, sabe, aquele foco, aquela luz nas queixas, né? Outra coisa, o humor. O humor, ele na demência pode ou não estar alterado. Essa última característica aqui, esse último quadrinho aqui, ele é o mais problemático, tá? Porque todos dois aqui podem estar com humor deprimido, né? Inclusive, o humor deprimido é um fator de risco para a síndrome demencial genuína. Mas é que aquele pode estar normal o humor. Você conversa com a pessoa está eutímica, está com a linha de humor normal. Já no transtorno, na pseudodemência, geralmente você vai ver no exame do estado mental um humor hipotímico, né? A linha para baixo. Então, se você compuser esse cenário, né, são 4 características, né? Início, curso, esforço e humor. A gente se aproxima muito de conseguir diferenciar os dois, né? Como é que eu faço a avaliação clínica de um periciando que eu estou achando que pode ter uma pseudodemência, né? Eu quero separar uma da outra. Então, história clínica detalhada, né? Com a pessoa e com o acompanhante. O diagnóstico ele vem daqui, né? O diagnóstico do cenário vem disso aqui, né? Esse é o mais importante, de longe, porque é aqui que eu vou pegar aquelas questões, curso flutuante, início abrupto ou insidioso, tentativa de mascarar sintomas ou dando muito foco a eles, questões relativas à depressão, tá na história clínica detalhada, sempre fazendo perguntas mais abertas, né? Perguntas abertas, evitar ao máximo perguntas fechadas, que são aquelas que permitem uma resposta de sim ou não. Né? Tem sintomas depressivos? Né? Ele tem sintomas depressivos? Sente angústia? Chora muito? Tem choro imotivado? Essas são todas perguntas fechadas. A gente deve evitar. Deve evitar. Por quê? Porque a pessoa responde, sim, é verdade, ele fica assim mesmo. Se eu faço perguntas abertas, né? O que está acontecendo? Ele se sente como? Como é que é o dia? Mas acontece o que durante o dia? Quais são os sintomas? Sente o que? Fala o que? Como é que é? Isso é muito diferente. Que aí eu vou forçar a pessoa a contar uma história, né? E para contar uma história com pé e cabeça,
né, com cabeça e pé, uma história coerente. Isso não é tão simples assim, né? Exame do estado mental. O exame do estado mental, gente, né? Aqui eu estou falando, né, pode ser, tem as escalas, né? Que aqui tem o mini exame do estado mental e o MOCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, são escalas que a gente aplica, né, para avaliar orientação, para avaliar memória episódica e tal. Esses dois aqui muitas vezes a gente faz junto, né, vai aplicando a escala e vai fazendo a avaliação do estado mental desde o início da entrevista, né. É, ajuda muito, claro, mas quando você usa, por exemplo, um mini exame do estado mental num ambiente de perícia, que é um exame, né, uma escala que depende muito da cooperação da pessoa, o que você está querendo ver mesmo não é a pontuação. Não me interessa muito saber no ambiente pericial, ah, se tiver aqui, se a escolaridade for ensino superior e eu tiver menos de 27 pontos, então isso é positivo. Isso aí, esquece isso. Por quê? Porque no ambiente pericial, se houver um interesse secundário em produzir um quadro demencial, é claro que essa pontuação vai cair. Então a pontuação não serve de parâmetro para mim. Eu vou tentar ver outras coisas ao tentar aplicar o ministro do Estado Mental. Eu vou tentar ver essas coisas aqui, ó. Esforço, por exemplo, ó. Geralmente, quando você tem um quadro de pseudodemência, né? Não há um esforço ali para tentar acertar, não há, se você não tem assim uma tentativa de processamento cognitivo, o que você tem é um conjunto de negativas aqui. Ah, não sei. Que dia é hoje? Não sei. Inclusive esse não sei costuma aparecer prontamente. Porque tem o não sei mesmo da pessoa desistir. Mas, por exemplo, que dia é hoje? Ah, isso eu nunca sei. Poxa, essa resposta é muito estranha. Que dia é hoje? Eu nunca sei o dia. Uma pessoa com síndrome demencial não responde assim. Então, ela responde geralmente ou ela tenta, ou ela desiste, mas ela não vai te responder assim. Principalmente se a resposta for pronta, aí realmente não parece demência, não. Posso aplicar escalas de humor, né, para fazer triagem de sintomas de depressão, porém, cai no mesmo problema aqui, né? Essas perguntas aqui, elas não vão me servir bem para no final eu usar a escala como triagem para eu ver se tem depressão ou não. Eu quero mais ver como que a pessoa se comporta, o que que ela vai dizer em relação àqueles elementos de escala que eu estou perguntando. Né? Tem pensamentos negativos? Poxa, é uma pergunta fechada, né? Sim, tem. Então não me ajuda muito. Então, eu estou querendo saber como é que ela vai contar, que tipo de pensamentos são isso, como é que acontecem esses pensamentos, entendeu? Então eu vou usar os elementos da escala para fazer perguntas abertas. E os exames complementares, eles me ajudam a diferenciar uma pseudodemência de uma demência só em situações um pouquinho mais avançadas. Então, por exemplo, ressonância cerebral. A ressonância, num caso de um prejuízo cognitivo leve, uma demência leve, ela pode não ter alterações muito importantes. Você pode ter ali um grau de atrofia, né, um grau de atrofia cortical habitual para a faixa etária, né? Você pode ter uma hipotrofia hipocampal MTA1 ali, que é algo que não te direciona muito para nenhum lugar. Enfim, não é algo que vai te ajudar bastante, assim, a não ser que esteja bem alterado. Então, se você tem uma ressonância com atrofia importante dos hipocampos, atrofia hipocampal, né? Você tem ali um MTA2 ou 3. São escalas que avaliam hipotrofia, atrofia do hipocampo. Poxa, isso aqui fala a favor de uma síndrome demencial do tipo Alzheimer, né? Então, nesse sentido, pode te ajudar. Mas aí são casos mais avançados. O PET, tomografia por emissão de pósitron, que a gente praticamente nunca vê em ambiente clínico, muito menos pericial. Exames laboratoriais vão ajudar muito pouco, né? Porque a gente não vai, geralmente no ambiente pericial, a gente não vai se deparar com aqueles outros casos de pseudodemência, né?
aquelas do tipo hipotireoidismo, né, hipovitaminose B12, enfim. E psicometria, aqui eu tô falando, eu coloquei isso aqui principalmente por causa da avaliação neuropsicológica, né? Avaliação neuropsicológica, que é um exame que, quando bem feito, pode nos ajudar muito, muito. Porém, é difícil você pegar um exame de avaliação neuropsicológica bem feito, né? Principalmente porque no ambiente pericial, se esse exame aparecer por lá, possivelmente alguém já vai ter analisado a conveniência dele estar presente lá ou não. Mas uma avaliação neuropsicológica bem feita, ela vai pegar um caso, por exemplo, de pseudodemência, né? Para o neuropsicólogo, aplicando os testes ali, vai ser muito fácil diferenciar. Só que é um exame com variação interexaminador enorme, muito grande, né? Então, avaliação neuropsicológica altamente dependente do avaliador. Então, eu vou levar em consideração esse exame? Claro, vou levar, mas ele não será algo crítico para me ajudar a diferenciar entre uma coisa e outra. Então, basicamente, o que que vai me ajudar a diferenciar? Esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho é o quadrinho da aula, né? Quando a gente juntar essa aula com a aula de simulação de transtorno factício, separando uma coisa e outra, vai ficar melhor inteligível a aplicabilidade disso daqui, né? Porque aí, quando eu enxergar isso aqui, nem sempre eu vou poder inferir simulação, né? Eu posso estar diante, por exemplo, de um transtorno factício. Tá bom, pessoal? Então, até uma próxima aula, se Deus assim o permitir. Grande abraço.